E aí, meus amigos carabineiros, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o meu ponto de vista sobre o conceito da carabina perfeita. Então, se você é um atirador de primeira viagem, se está pensando em escolher a sua carabina, talvez esse vídeo não seja para você, porque nesse vídeo eu falarei alguns jargões, alguns termos técnicos, alguns conceitos que somente quem já pratica o esporte há algum tempo é capaz de compreender. Porém, também eu vou falar numa linguagem bem simples, se caso você continue, que você consiga acompanhar a minha linha de raciocínio no decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Essa é uma carabina 1336-5. Original de fábrica, ela vem no calibre 5.5. Esta carabina, eu uso ela já faz mais ou menos 1 ano e meio. E anteriormente eu usava ela com uma lunetinha 4x32, modelo Gamo, bem simples. E a distância de aproximadamente 30 metros. E como era feito esse disparo a distância de 30 metros? Esse disparo a distância de 30 metros era feito com a mola do martelo assim, no mínimo, utilizando o chumbinho Promax, que é um chumbinho que, querendo ou não, agrupa muito bem nesse modelo de carabina, e quem já conhece das 1336 sabe que ela agrupa muito com Promax, porém em baixa velocidade. Então, essa carabina me concedia uma autonomia de aproximadamente 60 disparos regulados, muito generosa para uma carabina no calibre 5.5, talvez até um pouco mais. Mas o que ocorre? Nesta faixa de energia que operava entre talvez 17 e 18 joules, para um disparo a 30 metros, para mim era mais que suficiente. Porém, a 30 metros com essa carabina nessa faixa de energia, ocorria sim o drop balístico. O que seria o drop balístico? A queda do chumbo. Então, essa curva balística já fazia com que fosse necessário, mesmo a 30 metros, eu fazer uma compensaçãozinha visual leve, porém necessária, principalmente para alvos pequenininhos, do tamanho de tampinhas de garrafa PET, tampinhas de pasta de dente, que sim, eu gosto e gostava de acertar corzinhas bem pequenas. E com uma luneta 4x32, a essa distância era muito possível. E a essa distância, com esse chumbinho Promax, nesta configuração de baixíssima energia, também era muito suficiente e mais do que necessário para pegar manguinhas, uma vez que essa carabina era e é muito precisa, e ainda nessa distância, tendo que fazer compensação balística, ainda que se eu quisesse colocar um chumbinho dentro do olho da manga, eu conseguia. Porque sim, esta carabina possui uma precisão que me permite fazer isso. Aí, no final do ano passado, por um acaso, eu consegui cano 4.5 e ferrolho e tudo necessário para essa carabina funcionar no 4.5. E qual que foram os ganhos desta carabina no 4.5? De cara, a curva balística nos 30 metros, utilizando essa mesma regulagem de mola do martelo, já era. A 30 metros é um tiro em linha reta. E que energia ela ficou mais ou menos na boca do cano? Cerca de 15, talvez 16 joules na boca do cano no 4.5. E vamos pensar, porra, mas você ter uma PCP para ficar disparando a 15, 16 joules? Sim, é a minha forma, é o meu conceito de carabina perfeita. O dia que vocês tiverem o de vocês, vocês fazem um vídeo e explicam aí. Mas vamos lá. Nesta faixa de energia, é uma faixa de energia muito compatível e muito fácil de atingir com carabinas Spring de entrada, tanto no 4.5 quanto no 5.5. Significa que o disparo vai ter uma qualidade, assim como uma PCP? Não, uma Spring ou uma carabina mais ou menos nessa faixa de energia vai ter vibrações, vai ter várias outras coisas que é um pouco mais difícil de controlar do que numa PCP. E o que isso implica na prática, já que não tem mais curva balística? O que mais que melhorou? A precisão realmente melhorou bastante a precisão no 4.5, e minha autonomia dos 60 disparos regulados foi para 90, 100 disparos regulados. Por que saltou tanto? Porque eu trabalho com um conjunto leve, no mínimo possível. O que isso significa?
Isso significa que eu posso usar com essa carabina com muita precisão até o final da faixa verde, e se eu quiser, posso até exceder e disparar um pouco mais, porque no 4.5 ela precisa de muito pouca energia para empurrar o chumbinho a uma velocidade necessária para que ele tenha uma precisão muito boa a 30 metros. E por que eu estou também dizendo a 30 metros, sendo que essa carabina é capaz de acertar distâncias bem maiores? Então vamos considerar os 30 metros, porque as distâncias maiores muda o comportamento dessa carabina e daí já complica um pouco mais. Então, considerando os 30 metros, e vamos considerar agora uma energia mais baixa, cerca de 15 joules, que é uma energia bem fácil de ser conseguida com a carabina mais de entrada que a gente tem hoje no mercado. Com 15 joules, ela consegue jogar esse chumbinho RTX Medium, que é um chumbinho premium e leve, com cerca de 0,51 gramas, a cerca de 243 metros por segundo. Sim, eu fiz uma colinha para mim não esquecer os pontos técnicos aqui. A cerca de 243 metros por segundo. Nesta velocidade, na boca do cano, a curva balística até 30 metros praticamente já era inexistente ou quase imperceptível. Tanto que, devido a esse desempenho, eu troquei a luneta, que era uma 4x32, e coloquei essa luneta grandona, porque é uma luneta muito mais digna. Eu posso aproveitar muito mais a qualidade dos agrupamentos no 4.5 com uma luneta dessa, ainda que a curta distância. Mais uma vez, se eu quiser disparar a distâncias maiores, eu consigo. Por isso eu digo que essa é a minha carabina hoje, que se enquadra no quesito da carabina perfeita. Com o Promax, quando eu utilizava o Promax, vamos considerar também os 15 joules. Para ele chegar nos 30 metros, ele sai da boca do cano ali com aproximadamente 178, 180 metros por segundo e chega nos 30 metros com 9,5 joules. Então vocês conseguem perceber que de 9,5 para 8 joules no 4,5 com chumbinho RTX, é uma diferença praticamente irrelevante de energia. O que eu conseguiria num calibre, eu conseguiria no outro sem problema nenhum, mas daí começam os agravantes. No 5.5 é necessário compensação balística, no 4.5 não é mais necessário compensação balística. É um tiro muito preciso a essa distância com essa energia mínima. Se eu quiser também fazer com que o Promax atinja os 240 e poucos metros por segundo, cerca de 245, 243, que é a mesma velocidade do RTX 4.5, eu precisaria de pelo menos 28 joules. Esta carabina com 28 joules, para anular a curva balística dela, sim, ela consegue chegar nos 28 joules. Acredito que ela consiga chegar fácil na casa dos 30, 32 joules, esta carabina. Nesta faixa de energia, o que implicaria na prática? Implicaria na prática que os meus disparos regulados ficariam na casa dos 45, talvez 50 disparos regulados, que ainda assim é uma energia muito generosa. Para esta finalidade, para fazer controle de praga, para derrubar manga, sim, é uma energia muito generosa, é mais do que suficiente. Inclusive é mais do que suficiente comparando com uma carabina de entrada, a Black Hawk. E sim, temos carabinas Springs e que conseguem energias bem superiores a isso. Porém, voltando nos 15 joules, eu consigo sim dizer que esta carabina no 4.5 consegue ter um desempenho superior ao 5.5, e agora em qual quesito? No quesito que, se eu fizer a troca para o chumbinho Super Magnum disparando também a 15 joules, o chumbinho vai sair da boca do cano da minha carabina na casa de 215, 220 metros por segundo e atingir meu alvo a 30 metros. E o que isso implica? O que implica que a essa distância ele vai atingir o alvo com aproximadamente 11 ou 12 joules. Aproximadamente, porque sim, eu estou usando a calculadora da inteligência artificial para fazer esse teste, e sim, eventualmente ocorre algumas variações ali, mas não é nada significativo, é algo muito próximo à realidade. E de 11 joules, 11 ou 12 joules, para 9 ou 10 joules que chegava o Promax no 5.5, é evidente que usar o chumbinho 4.5 é muito mais vantajoso.
E por que ocorre esse ganho de energia, mesmo o chumbinho 4.5 sendo mais leve? Daí a gente já entra num outro quesito mais complicado, que é a questão do coeficiente balístico. A questão do coeficiente balístico muda muito o comportamento de algumas carabinas e sim, faz com que uma carabina mais simples, mais de entrada, consiga algo extraordinário em distâncias maiores e principalmente em questão da entrega de energia. Aí sim é uma coisa um pouco mais avançada, mas eu tenho vídeos no meu canalzinho que explicam um pouco melhor isso. Então sim, meus amigos, esse é o conceito da carabina perfeita. Esta carabina hoje, na minha mão, ela tem esses requisitos de carabina perfeita. No 4.5, no 5.5 ela ficava, sinceridade, bem mediana. Porém, como uma PCP em baixa energia, muito precisa utilizando o Promax. Com outros chumbinhos ela era precisa? Sim, era precisa, mas vamos lá. O Promax custa, sei lá, R$ 50, a latinha com 250. Existem chumbinhos como o Dome, que também conseguia atingir esse mesmo nível de precisão cirúrgica, porém a latinha do Rifle Dome custa seus 75, R$ 80 a latinha com 250. Porém, agora no 4.5 eu consigo ter uma entrega de energia similar e com uma precisão absurda. Como eu falei, se eu quiser colocar o chumbinho dentro do olho da manga, eu consigo, utilizando o chumbinho Super Magnum, que também custa seus R$ 80 a latinha e vem com 500 unidades. Então sim, meus amigos, a minha carabina perfeita, que consegue me atender em todos os quesitos de tiro, tanto para perto quanto para longe, em baixa energia, em alta energia, é uma carabina 4.5. Eu não conseguiria entender quais seriam os requisitos para a carabina de vocês. É óbvio que alguns vão preferir mais potência, outros vão preferir mais autonomia, mas na condição ideal das carabinas hoje presentes no mercado, eu não conheço nenhuma carabina que consiga uma precisão cirúrgica na casa dos 30 metros. Na verdade tem várias inclusive. Porém, com uma autonomia de aproximadamente 100 disparos regulados, 100 disparos regulados e com baixíssimo ruído, porque nessa faixa de velocidade o ruído dessa carabina é mínimo. Então, meus amigos, é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido compreender minha ideia e aproveitado a minha linha de raciocínio durante o vídeo. E até mais!